Começa agora mais um podcast Reconectados, série Distopia, episódio 8. Este é o podcast Reconectados e esta é a série Distopia. O nosso objetivo é conferir todos os capítulos e versículos do livro do Apocalipse e através das imagens, através dos códigos, através dos números, procurar entender a mensagem fundamental do último livro da Bíblia, o livro que fala do tempo do fim, o livro do Apocalipse. Lembrando que o livro do Apocalipse é também o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A salvação, o amor, o perdão, a razão da primeira vinda de Jesus e a razão da segunda vinda de Jesus, você encontra no livro do Apocalipse. Então, é muito importante conferir, aprender, meditar e estudar esse livro tão especial, esse livro tão enigmático, misterioso até, mas assim, é um mistério revelado. Nada está encoberto no livro do Apocalipse. É só você lembrar que a primeira palavra é revelação. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, se você é um servo, se você é um seguidor de Jesus, você, através do Espírito Santo, tem sim acesso às mensagens poderosas desse livro maravilhoso. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, meu caro Adriano, tudo beleza? Beleza, amigão, tamo junto aí mais uma vez, em nome de Jesus. Mais uma vez aqui, preparados para falar sobre um livro maravilhoso, um livro fantástico. E quando eu falo fantástico, realmente é fantástico mesmo. O livro do Apocalipse fala de bestas, de dragões, de mulheres puras, mulheres impuras, fala de rãs, fala de pragas, mas fala acima de tudo de uma grande esperança. Fala acima de tudo de uma pessoa maravilhosa, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo e um plano de salvação para todos nós. O Apocalipse é também o Evangelho de Jesus Cristo. E as pessoas têm medo de ler o Apocalipse, né? E não é isso, Adriana? As pessoas, o Apocalipse. Infelizmente, a palavra Apocalipse está muito associado a tragédias. A própria Hollywood
tratou de associar o nome Apocalipse a coisas ruins, né? Mundo pós-apocalíptico. De fato, o Apocalipse traz coisas que não são tão agradáveis, mas que eu diria são coisas necessárias para que Jesus se manifeste e aí dê início a uma nova era, uma era de alegria, de paz, não neste mundo, mas no mundo que Jesus está preparando para nós. Então, Adriano, falar do Apocalipse é falar da nossa esperança, é falar acima de tudo de uma pessoa maravilhosa, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, Adriano, o que esse livro representa para você, o livro do Apocalipse? Olha, Elias, eu sou, como posso dizer para vocês, eu sou meio... sou a pessoa tão ideal para dizer isso, porque para mim o Apocalipse ele é tudo, né? Eu digo tudo no sentido assim que depois que eu comecei a estudar as profecias e começar a ver o quão fantástico é a palavra profética, né? Isso me abriu os olhos para muitas coisas, dentre elas a fé na palavra, a fé no Cristo. E quando você tem um contexto aí de todo o livro, você percebe que João recebe uma mensagem em um momento muito triste para ele e para o cristianismo. E essas palavras são palavras de esperança, né? Revelação de que tudo o que eles estavam passando, a perseguição, as tragédias, aquilo era passageiro. E logo o Rei dos Reis retornaria e traria então paz a todo mundo. E as 7 igrejas que existiam, as 7 cartas que foram enviadas a essas igrejas, para nós são 7 cartas de esperança, cada uma trazendo um alívio, um conforto, mas claro, né, trazendo uma repreensão, como todo bom pai que quer o bem para o seu filho, ele repreende, ele indica o caminho e, se necessário, ele até usa um pouquinho da força para trazer o filho para o local correto, né? Então, para mim, o Apocalipse é um livro que fortalece a fé, que direciona o caminho correto, né? É um livro fantástico. Nas cartas nós observamos e percebemos que Jesus ele tem o controle da igreja. Ainda que a igreja seja perseguida, ainda que a igreja possa fazer aliança com os poderes políticos dessa terra, ainda que a igreja possa apostatar, ainda que a igreja sofra mesmo a morte, Jesus, ele é o Senhor da igreja e ele é o Senhor da história da igreja também. Então a igreja, de alguma maneira, está nas mãos de Jesus Cristo. E é isso que nós vemos aqui através das 7 cartas do Apocalipse. Agora, Adriano, você que... O pastor Adriano, com quem estou conversando aqui na série Distopia, ele é o autor também do canal Minuto Profético, um canal aí onde você pode tirar suas dúvidas sobre as profecias do tempo do fim, as profecias apocalípticas. E, Adriano, eu quero fazer uma pergunta para você aqui, antes da gente entrar na carta à igreja de Tiatira. Nós falamos anteriormente da carta à igreja em Pérgamo, e agora nós vamos falar da carta que Jesus pediu para João enviar, né, uma cópia do Apocalipse para a igreja, aos cristãos em Tiatira. Você que tem lidado aí já há um bom tempo com o assunto das profecias, com conteúdo, colocado isso nas redes sociais, no YouTube, o que as pessoas falam? As pessoas concordam com você naquilo que você expõe sobre o Apocalipse? As pessoas aceitam, as pessoas te criticam, as pessoas te abençoam, as pessoas te amaldiçoam? Como é esse negócio aí? Olha só, Deus, eu tenho as minhas convicções, né? Eu tenho a minha jeito de ver a profecia, né? Como eu tenho um óculos profético, todo mundo tem um óculos profético, uma cosmovisão, né? Uhum. Então, dependendo da sua cosmovisão, você vai tirar algumas conclusões, né? Então, tem vídeos que quando eu afirmo uma posição minha, da minha crença, Enéas, o pessoal, rapaz, assim, até hoje não tem palavrão, né? Mas o pessoal fica doido, e eles batem, eles falam, e nos primeiros vídeos eu comecei até conversar, me explicar, me justificar nos comentários, e não teve como, eu desisti, é muita coisa para falar, e as pessoas não entendem no escrito, né? Tem que ser uma conversa, sentar ali com um amigo, né? Uhum. Mostrar meu ponto, a pessoa mostra dele, e assim a gente chega no consenso, né? Uhum. Mas quando eu tenho tentado assim, né, ser um pouco, não vou dizer genérico, né, mas tentar mostrar as versões, né. Eu apresento as versões as interpretações que existem, né. Eu leio vários livros, tanto presbiteriano, metodista, batista, até católicos,
para poder ter uma visão, né, do que as pessoas pensam e depois apresento aquilo que eu acredito, né? Então tem funcionado bem, Enéas. Eu quando eu faço dessa maneira, apresento as visões que os outros acreditam e a minha, então eu deixo bem claro que eu não sou o dono da verdade, isso tem sido melhor, certo? Mesmo que bem na hora que eu afirmo algo, né, eles acabam até me achando. Mas uma grande maioria, não vou dizer que são todos que me criticam assim, de forma negativa, né? É porque assim, nós seres humanos, se temos aí 100 elogios e uma crítica negativa, para nós não ofende, né? Entendi. Mas a grande maioria, graças a Deus, tem apoiado, gostado do trabalho, o canal está crescendo aí. Então eu fico muito feliz porque, de alguma forma, eu faço uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de falar de profecias, de ver como as pessoas pensam, como elas reagem ao ler o texto bíblico, né? As opções que existem, interpretação. E cada vez que eu estudo, né? Cada livro que eu termino, eu percebo o seguinte, que eu não sei nada, né? Eu preciso aprender mais. É mais ou menos assim. Agora, a gente tem que tomar sempre cuidado e o respeito, porque nós, adventistas do sétimo dia, nós seguimos a linha historicista, não é isso? E aquele que segue a linha preterista ou futurista, ele não segue também num vácuo, ele tem uma base ali para interpretar da maneira como ele interpreta. Então a gente tem que respeitar isso também, né? Não é chegar assim de uma hora para outra, destrói tudo que está errado. E aí você tem que dar todo um contexto, porque as pessoas compreendem assim ou de outra forma, e de certa maneira respeitar a interpretação das pessoas. Mas nós damos o nosso ponto de vista, não é isso? Isso, eu percebo assim, como eu falei da questão dos óculos proféticos, né, a cosmovisão que você tem, porque nós temos 3 coisas que são importantes. Se dessas 3 coisas elas divergirem, então o fim vai ser totalmente diferente, né? Então a ideia do que nós temos sobre mundo, sobre o homem e sobre Deus diferem muito, né, entre as religiões, né? Nós acreditamos que o homem é mortal e que a alma é mortal, outros acreditam que a alma é mortal e que o mundo é de uma forma, que Deus é assim, Deus é assado. Então, quando chegamos com alguns pressupostos no livro do Apocalipse, as ideias mudam, a interpretação muda, né? Por exemplo, nós vamos chegar em um tema muito interessante que eu tenho estudado bastante agora, a respeito do milênio, né? Sobre... e esse é polêmico, hein? Se Jesus volta antes do milênio, se Jesus volta durante ou depois. E eu percebo o seguinte, Enéas, nós adventistas, então eu falo com muito carinho aqui, nós não podemos dizer que nós somos pré-milenistas, ou não podemos dizer que nós somos, quer ver uma outra... enfim, vamos ficar nesse ponto aqui que seria mais fácil para explicar. Porque nós, adventistas, nós somos o patinho feio da teologia contemporânea. Então, nós não encaixamos naquilo que eles acreditam que é pré-milenismo. Por exemplo, dentro do pré-milenismo tem o clássico e agora surgiu o progressismo. E nós não encaixamos nenhum nem o outro. Então, se você fala para um assembleiano, para um batista, ou qualquer outro, o que você é? Eu sou pré-milenista. Você é pré-milenista, então você acredita em dispensações, acredita que vai ter um reino na terra. Não é assim que eu grito. Mas que pré-milenismo é você? Entendeu? Então, nós adventistas temos algumas peculiaridades. E o que nos difere de tudo isso, né, que cada vez eu tenho conclusão mais convicta, o que tem a nossa teologia, ela tem como base o santuário. Então, o nosso óculos profético para enxergar as profecias, a Bíblia, é através da revelação que Deus deu para Israel, através do santuário, né? A pedagogia de Deus para salvar o homem. E o Apocalipse é algo que eu estou tentando montar, até tem uma série lá sobre o Apocalipse e o santuário. O Apocalipse todo tem partes, né? É dividida pelo santuário. E isso para nós dá um norte fantástico, né? Coisas que outras religiões eles não têm essa visão mais ampla em respeito ao trabalho, ministério, né, sacerdotal de Cristo. Então é isso, cara. Então temos que respeitar mesmo, como você falou, cada um tem uma forma de ver, e não é porque ele vê diferente de mim, o cara é burro ou ignorante, de maneira alguma, né? Nós temos que aprender com as diferenças, mas temos que ser convictos naquilo que nós cremos, né? E defender aquilo que nós acreditamos. Eu penso assim, né?
Adriano, vamos chegar aqui então à carta a Tiatira. Seguindo aqui no verso 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Algumas cidades da Bíblia são são totalmente desconhecidas, né? Éfeso pode ser talvez a mais famosa, mas Tiatira, o que nós podemos, o que você pode falar sobre a cidade de Tiatira? Ela deve ser importante, porque Jesus fez questão de que uma cópia, uma mensagem dele fosse especialmente para a cidade de Tiatira. O que nós podemos entender ou saber de Tiatira? Olha, Tiatira é a maior carta, né, que nós temos aqui acesso, né? Uhum. Tiatira tinha como singularidade, né, ela é uma grande, podemos dizer assim, fabricante ou produtora de tecidos, né? Uhum. Nós temos uma pista sobre do que era produzido em Tiatira em Atos capítulo 16. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Uhum. Púrpura não é o pozinho aí que muitos conhecem, mas púrpura é um tecido de uma cor bem diferenciada. Então, segundo o que alguns dizem, alguns historiadores, a cidade de Tiatira, né, era movimentada pela produção desse tipo de tecido, né? Uhum. E era um tecido muito valorizado na época. Hoje é fácil você comprar uma roupa de um tecido bom, né? Uhum. Mas antes ter uma boa roupa, uma roupa de marca ou da moda, né? Não era para qualquer um, não. E Tiatira tinha essa produção bem expansiva aí de roupas, né? E dentro da cidade, né, existia o que nós podemos chamar hoje de cooperativa. Sim. Então era como se fosse assim, existiam vários grupos de pessoas que tinham a sua cooperativa, os seus diretores, e os donos dessas cooperativas, eles que ficavam encarregados de vender, de exportar o produto, né? Então, quem participava quem morava em em Tiatira, necessariamente era envolvido, teria que se envolver com essas cooperativas, porque era a maneira de recursos, de estar envolvido com o comércio. E quem estava separado dessas cooperativas era bem desvalorizado, porque no teu produto não tinha uma visibilidade, você não tinha um suporte. Então nós vamos perceber que esse tipo de envolvimento dos cristãos lá em Tiatira, com esses comerciantes, com essa estrutura, de alguma forma prejudicou a fé do povo de Tiatira. Uhum. Então nós vamos ver agora os conselhos de Deus, de Jesus, né, para esse povo que estava se misturando com os afazeres seculares, deixando a religião de lado, deixando a fidelidade para poder, vamos dizer assim, ter o seu conforto, o seu trabalho garantido, o seu sustento, né, se preocupando mais com as coisas do que o Senhor das coisas. Agora, Adriano, aqui para Tiatira, Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Você já falou no capítulo 1 sobre os pés como bronze polido, mas eu particularmente, eu sempre leio alguma coisa, sempre vou ali, mas nunca encontrei uma explicação assim, não que satisfatória, né? Mas alguma coisa assim que me fizesse sentido, porque Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo, e talvez olhos, né, aquele que sonda, aquele que vê, aquele olhar penetrante, talvez, a ideia, e os pés como bronze polido. Aqui, como Jesus é aquele, né, que se apresenta a Tiatira aí como aquele que vê tudo, né? Esse olhos como chama de fogo, nós encontramos uma referência em Hebreus, no capítulo 4, onde os olhos de Deus, eles estão atentos a tudo, né? Uhum. Até essa expressão, o olho que tudo vê, né? Alguns acreditam aí que a questão da nota de $1, dos Illuminati, maçonaria, mas já algo já antigo, né? Já algo que já vem da filosofia hebraica. Deus, ele é onisciente, né? Ele sabe de tudo, ele vê tudo. Lá em Zacarias também, onde a gente vai encontrar Deus que tem os olhos que vê tudo, ele está sobre tudo, né? Então não há nada que nós possamos esconder dos olhos de Jesus, né? E quando ele fala assim, seus pés semelhantes a bronze polido, lá em Apocalipse no capítulo 1, no verso, os pés polidos, é como se fossem polidos numa fornalha, né? Fornalha de fogo, né? Essa referência de ser polido, ser de alguma forma purificado através do fogo,
nós encontramos isso como referência às provas, né, que o cristão, as pessoas passam. E Jesus, né, foi o humano mais provado que esse universo já conheceu e viu. De fato. Então, não há nada que ele tenha sido tentado, sido provado, que não saiu vitorioso, puro, né, como o bronze polido aí. Então, veja, Jesus, ele é como se estivesse dizendo assim, ó, eu estou vendo tudo, gente. Não tente esconder as coisas de mim. E outra, se você quiser estar dizendo que isso é mais forte que você, não, olhem para mim, porque tudo que foi me apresentado como tentação e prova, eu saí vitorioso, né? Uhum. Então, Jesus, ele interessante, né? A Bíblia diz que não vem encargo, tentação ou prova maior do que nós podemos suportar, né? Entendi. Então, aqui Jesus já faz uma introdução para esse povo, para eles entenderem que de nada os olhos escapam dos olhos de Deus e que não há motivo, né, para poder se entregar ao pecado, a ser derrotado pelas provas. Mas aqui também tem um elogio, né? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. É um bom elogio, né? Jesus olha para você e fala, puxa, o que você está fazendo agora é muito melhor do que você havia feito no passado. É isso aí? Então, aqui é interessante, né? Nós começamos a ver aqui, né, uma progressão da questão de Pérgamo, né? Pérgamo começa a ser influenciada por doutrinas falsas, né? E quando nós chegamos aqui em Tiatira, de alguma forma, essa questão das obras que eram mais numerosas, realmente era um povo que estava fazendo as coisas certas, né? Uhum. Não tudo, né? Mas esse fazer dá a entender aqui na carta, né, que eles estavam tentando ganhar a salvação pela própria justiça. É como se eu fizesse algo para poder compensar aquilo que eu não estou fazendo, entende? É aquele desencargo de consciência. Eu estou acariciando um pecado, só eu sei, mas para eu compensar esse peso de consciência, eu faço isso, faço aquilo, dou aquilo, entendeu? Então, realmente, eles estavam fazendo tudo certinho, né? Mas havia algo que só os olhos, que tudo vê, de chamas de fogo, estavam vendo. E que não adiantava eles praticarem as boas obras, mas está acariciando, né? Fazendo coisas erradas aí, né? Então, segundo você disse, tinha algo mais, né? Porque Jesus começa dizendo assim, ó, o teu amor, a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. Que são coisas, que são virtudes cristãs. Amor, a fé, o serviço e a perseverança. Né? Que são virtudes cristãs. Acho que todo cristão deve amadurecer isso na vida, no coração. E aí diz, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então seria uma coisa já que só Jesus poderia realmente ver? Alguma deturpação daquilo que é o verdadeiro evangelho? Alguns intérpretes tentam vincular esse verso, né, com Éfeso, né? Que eram pessoas perseverantes, que faziam isso, faziam aquilo, né? Uhum. Mas se você pega a carta de Éfeso, né, a igreja de Éfeso era uma igreja mais pura, não vamos dizer ingênua, né? Mas faziam as coisas, como posso dizer, com pouco conhecimento, era o início ali, então faziam poucas coisas, né? Porque o conhecimento através do conhecimento da lei que gera o pecado, entende? Ou seja, não que a lei traga o pecado, mas quando eu conheço o que é certo e faço o errado, isso é pecado. Então você percebe que há um crescimento, a igreja de Tiatira é um pouco mais desenvolvida, né? Ela está mais à frente do que as outras igrejas, as primeiras obras, em referência à igreja de Éfeso. Entendi. Mas você vai perceber que mesmo eles tendo mais obras do que as primeiras, ou um crescimento, vamos dizer assim, nas obras, você vai perceber que a partir do verso 20, não é bem assim, né? O couro come aqui, né? Eles estão invertendo os valores aí. Então já falando aqui no verso 20, aparece uma mulher, Jezabel. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel. Aí aparece uma descrição aqui de Jezabel. Obviamente não é a Jezabel lá do livro de Reis, lá da história dos reis, de Elias, dos profetas antigos. Como entender aqui? Mais uma vez, na carta em Pérgamo foi citado Balaão, Balaque,
né? Jesus voltando a personagens do Velho Testamento, lá da história antiga, para ilustrar algum problema e chamar a atenção dos cristãos em Pérgamo. Agora Jesus cita Jezabel. E como nós podemos... E fala de prostituição, de prostituta, de filhos dessa mulher. Como nós podemos entender? Jezabel tinha descendentes, filhos na cidade de Tiatira? Então, mais uma vez, Jesus ele usa algo conhecido, né, para poder falar sobre algo desconhecido, vamos dizer assim. Ele usa a própria Bíblia para poder explicar, né? Uhum. Se a gente entender o que aconteceu lá com Jezabel, ela não era do povo de Deus, acabou tendo uma aliança, um casamento com Acabe, que era do povo de Deus, ou rei, deveria ser do povo de Deus, né, era o representante de Israel. Mas você percebe que Jezabel, ela acabou... dizem que o homem é a cabeça e a mulher o pescoço, né? E no caso aí, o pescoço guiava a cabeça, né? Influenciava muito Acabe nas decisões, e as decisões eram decisões contra Deus, inclusive fazer centro de adoração a outros deuses, né? Jezabel foi uma perseguidora do povo de Deus, inclusive de Elias, né? E você percebe que aqui diz o seguinte, que essa Jezabel, ela se declara profetisa, né? Uhum. E que vamos dizer assim, o que Jesus está dizendo que ele não gosta é que Tiatira está deixando, né, sendo influenciado pelas declarações dessa profetisa, está ensinando, né, os servos de Deus a praticarem as coisas erradas, assim como Jezabel fazia. Então perceba, alguns dizem que essa Jezabel era representante de alguma daquelas cooperativas, né, e que era mais ou menos assim, ó. Cada cooperativa existia, como nós falamos nos episódios anteriores, né, em Pérgamo, que a vida espiritual, religiosa, ela não se separava da vida comum, diária. Sim. Então, quem participava dessas cooperativas era como se fosse existia um santo padroeiro, um deus padroeiro de cada cooperativa, entende? Entendi. Então, os cristãos que estavam unidos a essas cooperativas, eles deveriam participar dessas adorações, que era algo comum, né, da empresa adorar o seu padroeiro. Então acontece o seguinte, eles estavam sendo influenciados, ensinados, né, por esses grupos de pessoas. No caso aqui sendo representado, né, pelo símbolo de Jezabel. E Cristo não gosta disso, né, porque eles estão se alinhando com as coisas do mundo, né, e deixando aquilo que é verdadeiro. E está deixando com que Jezabel ensine aos seus filhos, né? Jesus eles não gosta disso. Alguns pegam esse texto, Enéas, e acabam defendendo de que, mais uma vez, Deus é contra mulher falar, né? Porque, tá vendo aqui, mulher não deve profetizar, não deve falar, porque o homem é a cabeça, né, da igreja. E alguns tentam defender essa ideia, mas não é bem isso que está dizendo aqui. Assim como no passado se levantou alguém que não pertencia ao povo de Deus, que orientou o povo de Deus às coisas erradas, nessa cidade em particular havia uma líder que estava, né, corrompendo o povo, né, influenciando o povo. E isso, Jesus não estava gostando desse tipo de coisa. Então alguns estavam se filiando a esse tipo de coisas, quem sabe aí escondidos, né, para poder manter o seu trabalho, suas finanças, e tentando compensar com as boas obras, né, as numerosas obras, né? E aí, não entendi. Era o que Deus está repreendendo. Né? E aí, comprometendo a vida espiritual, né? A pureza do Evangelho. Ainda que secretamente, mas comprometendo o Evangelho na própria vida. Existem muitos hoje, né, que ninguém está vendo, né, mas rouba do patrão, ninguém está vendo e não é fiel nas suas ofertas, nos seus dízimos, ninguém está vendo e transgride o sábado, rouba aquilo que não lhe pertence, né? Ninguém está vendo e está indo na igreja, mas o coração está em outro lugar. Então são coisas que nós cristãos passamos aí por tentações e de alguma forma tentamos esconder, porque se nós abandonarmos esse tipo de estilo de vida, seremos comprometidos financeiramente, ou quem sabe perderemos alguma amizade de um grupo de pessoas,
algum tipo de benefício, né? E historicamente era o que a igreja de Tiatira estava passando. E na história da igreja cristã, aqui nós encontramos, né, um período gigantesco da história, de 538 aí, mais ou menos, até a Reforma, onde aqueles que não estavam ligados à igreja-mãe, à sede, que não estavam de acordo com suas práticas, seus ensinos, né, perdiam seus direitos, né, perdiam até a vida. Exato. Então aqui Jesus chama a atenção para nós desse tipo de barganha, né, que nós queremos... estamos com um pé lá e um pé cá. Né? Nós queremos ser fiel a Deus, praticando boas obras, mas para não perder vantagens, estamos ligados aí às coisas do mundo. Então, Adriano, Jezabel era uma mulher que havia na cidade de Tiatira ou representa um movimento ou uma linha espiritual que estava comprometendo a vida dos cristãos? Porque do verso 20 ao verso 23, 24... toda a linguagem referente a Jezabel fala de adoração, né? De desvio de propósito espiritual. Assim como a Jezabel lá do Acabe tentou prejudicar a vida espiritual do povo, aqui cita-se uma Jezabel que tentava desviar também os cristãos. Então, era uma mulher ou exatamente uma religião, uma ideia religiosa, uma doutrina religiosa atrapalhando? Ou os dois? Então, olha só, assim como Antipas, nós podemos levar literalmente, mas não temos provas que era uma pessoa, assim também Jezabel, podemos levar literalmente que é alguém que estava seduzindo o povo de Deus, mas nós não temos provas históricas contundentes a respeito dessa mulher. Porém, podemos aplicar como um movimento, né? Assim como mulher na Bíblia é sempre referente a um grupo de pessoas, no caso a igreja, né? O grupo de crentes. No caso aqui, essa mulher, né, Jezabel, era aquela que estava induzindo ao povo a uma falsa adoração. E também, né, na história da igreja cristã, um período onde a igreja de Deus, que era para ser de Deus, né, acabou conduzindo os seus filhos para o caminho errado. Né? Então, não posso afirmar aqui, Renés, que é uma pessoa literal, ou uma igreja, ou um grupo de pessoas, mas podemos entender que realmente existiu alguém ou algum grupo que estava conduzindo, né, lá em Tiatira as pessoas para o caminho errado, e assim aplicar também na história, como um momento aí quando teve a supremacia papal, infelizmente, a igreja, o grupo que era para ser o grupo de Deus, acabou ensinando e conduzindo as pessoas para o caminho errado. Como você disse, a carta de Tiatira representa o período histórico aí mais longo, né? Por volta do ano 538 ao ano 1517, quando acontece a Reforma, e é nesse período que o que nós conhecemos como catolicismo, ele toma a sua forma, porque o catolicismo foi se desenvolvendo ao longo do tempo e aí tomou toda a sua forma, toda a sua robustez nesses mais aí, pouco aí de 1000 anos, né, de história. E aí Jezabel seria um símbolo desse catolicismo, porque o catolicismo acaba sendo o cristianismo apostatado, não é isso? Só para frisar aí para os nossos ouvintes, né, porque hoje a palavra católico, ou catolicismo, vamos dizer assim, é referente, como nós falamos, à Igreja Católica Apostólica Romana, né? Mas nós temos que entender que o catolicismo ele já começa a surgir no primeiro século, quando a Igreja começa a ser universal, né? Então essa que nós estamos falando, esse movimento católico, é o católico, a Igreja Católica que se junta ao movimento, ao poder romano, né? Então seria a Igreja Católica Apostólica Romana, que mudou, né, o seu foco, o seu viés, unindo com o Estado, e acabou conduzindo aí o povo para um caminho que não é o caminho correto, né? E depois vem a ameaça, né? Jesus ele sempre mostra o pecado e dá o chacoalhão. No caso aqui é dado um tempo para se arrepender, e esse tempo, Inês, é o maior da história da era cristã, né? Que nós vimos aí do 538 mais ou menos aí até o 517, quando começa a reforma, quando o povo começa a abrir os olhos, né, para os erros que estavam acontecendo.
Então, há um tempo de juízo, há um tempo de graça, né, que é estendido, assim como foi estendido para esta mulher lá em Tiatira, no período histórico também é estendido para esse movimento religioso, para que se arrependa, né? Senão viria o juízo. E veio, né? Na história cristã veio o juízo, foi-lhe tirado o poder, né? E hoje nós estamos vendo agora a retomada desse poder, né? Uhum. Mas em Tiatira também foi dada a sentença e essa mulher não se arrependeu e também foi sentenciada aí diz aí que no verso 23, né? Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes, né? Uhum. E no verso 22, eu esqueci de dizer para você, diz assim, eis que prosto de cama. É uma expressão idiomática para dizer assim, eu vou colocar você como morta, como doente, ferida, certo? Sim. E se você olhar na história, o movimento romano foi ferido, né? Uhum. No ano 1798, e seus filhos, os seus alinhados foram tudo banidos, onde surgiu a Revolução Francesa, né? Uhum. Mas tudo indica, como Apocalipse 13, nós vamos estudar, que essa mulher se curou, né, da sua doença e voltou com os seus filhos. Uhum. Mas aqui nós vemos que foi dado um tempo de graça, não houve arrependimento, não houve mudança, tanto para essa Jezabel de Tiatira como esse poder político, né? Não se arrependeu e foi sentenciado. Então, o período histórico de Tiatira e também Pérgamo e as demais, elas acabam pegando ali o período do surgimento do que nós entendemos como catolicismo. Então, quando você olha para o catolicismo, que foi a igreja que dominou, né, grande parte da história medieval, aliás, a história medieval é a história da igreja católica, você pensa assim, mas espera aí, a igreja não começou assim, com adoração de ídolos, com velas, com missas. Em algum momento a igreja se tornou isso. Porque uma vez eu fiz uma pergunta, conversando com os colegas da faculdade, quando nós estudávamos, eu perguntei, essa é a igreja que Cristo deixou? Uma igreja apostatada? Aí o colega da sala de aula disse assim, não, Deus tem uma igreja, a igreja de Deus, ela permanece. Se um grupo abraça o paganismo, a apostata, Deus tem o grupo dele. Então eu posso entender que nesse momento em que a igreja está apostatada, a igreja se torna então um instrumento até para perseguir os próprios cristãos. Então isso aqui já não é mais a igreja de Deus, a igreja de Cristo. A igreja de Deus deve estar em algum outro lugar, escondida, Deus ali, digamos, de uma forma invisível, mantendo o seu povo, porque essa igreja, que oficialmente é a igreja cristã, não é mais a igreja de Deus. Podemos entender assim? Você percebe, né, que sempre tem um povo que nós conhecemos como remanescente, né? Uhum. Sempre o povo, que multidão não representa veracidade ou condição de certo, né? Alguns dizem que a voz do povo é a voz de Deus, que a maioria manda. Não é bem assim. No cristianismo, né, na questão de fé, não é bem assim. E a igreja, quando de alguma forma começou a inchar, vamos dizer assim, né? Começou a ficar numerosa, e essa propagação do evangelho é algo bom, né? Mas quando começou a rede foi lançada, né? As redes foram lançadas do evangelho, mas na hora que puxa, né, como um pescador, às vezes vem peixe bom, né, e peixe imundo, né? E acabou entrando muitos aí que acabaram, em busca do poder da satisfação própria, mudaram as coisas de Deus para as coisas que conveniente a eles, né? Uhum. Então nós percebemos que a igreja que Jesus instituiu através dos apóstolos cresceu, e com o crescimento houve uma deturpação do evangelho, né? Uhum. Então não podemos dizer que a igreja física, a igreja visível que começou lá nos apóstolos, seja a igreja hoje que se denomina a católica apostólica romana, né? Porque mudou muito daquilo que é da Bíblia até hoje. Eu acredito que existe duas igrejas, né? A igreja visível de Deus e a igreja invisível, que a invisível é bem maior, que nós não sabemos. Uhum. A igreja visível, não queremos ser prepotentes ou arrogantes, mas eu creio, né, que a igreja adventista ela está mais próxima àquilo que a Bíblia
diz, né? Então, não desmerecendo as pessoas, mas existe o povo do serviço e o povo invisível. Não que só quem pertence à igreja adventista será salvo, de maneira alguma. Mas existem muitos fiéis em várias nações cristãs aí, que são fiéis à luz que receberam e serão salvos pela luz que tiveram, né? Mas serão convidadas, enquanto vida, a viver o verdadeiro evangelho, né? Que aí pertencerão à igreja visível de Deus. Porque numa linha reta dos dias dos apóstolos até os dias que nós estamos vivendo, olhando para a igreja, a gente percebe que mudou muito, como você disse, a igreja dos apóstolos, né? E a igreja medieval, a igreja mudou muito. Até a reforma, a igreja mudou muito. Depois do período da reforma, aí houve um resgate às verdades que foram obscurecidas durante mais de 1000 anos. Veja, mais de 1000 anos, não é uma década, 100 anos, mais de 1000 anos as verdades fundamentais do Evangelho foram assim, literalmente escondidas, né? Tiradas do povo. E aí a reforma trouxe isso novamente. Então, quando nós estudamos a carta de Tiatira, olhando pelo lado profético, a linha histórica e qual período da história essa carta representa, a gente chega também a esse período. A transformação da igreja, daquilo que Jesus deixou e o que ela acabou se tornando. Se tornou um poder político, um reino de fato, e quase que um reino mundial, mudou a história. Eu lembro que a gente estudava na história as caravelas, as embarcações, então tinha que ter o aval, né, da coroa portuguesa, né, do rei da Espanha, o rei de Portugal, e também do clero. De certa maneira, essas embarcações, esses descobrimentos, eles aconteciam porque tinham também o apoio do clero. Então você via ali o clero, a igreja, dominando a política, dominando a vida civil, mas deixando de pregar o evangelho. Então aquilo que nós vimos como semente no período histórico de Pérgamo, nós vemos aqui o seu desenvolvimento na carta a Tiatira. Só fazendo um ressalvo, que você está falando, Nessa. Há um paralelo, até que pequeno, mas existe um paralelo. Aqui nós encontramos de Jezabel, certo? E a sentença sobre os seus filhos, certo? Quando você vai para Apocalipse 17, Babilônia e as suas filhas, né? Então existe aí um movimento religioso, Babilônia, que tem os seus aliados. Da mesma forma, você vai encontrar aqui, Enéas, a mulher, né, Jezabel, e seus filhos. Haverá uma sentença, como Jesus diz aí no verso 23, porque ele sabe de tudo, né? Mas o interessante aqui também é que no começo Jesus ele enaltece as obras, e as obras são boas, como você falou. Sim. Fé, serviço, perseverança. Mas as próprias obras, elas vão também condenar aqueles que praticaram as más obras. Então, é mais ou menos assim, né? Aqui não adianta você ter obras boas para se salvar, mas se não tiver obras boas, será condenado. É um paradoxo, né? Sim. Nós somos salvos pela fé, mas condenados pelas obras. Então, Cristo nos chama a atenção aqui para aquilo, né, que ninguém está vendo. As pessoas podem olhar as boas obras, mas as más obras que partem do coração, como Jesus diz, só Ele vê. E ele então há de julgar segundo a onisciência dele, né? Ele diz lá em Eclesiastes que Deus trará juízo para as coisas que estão cobertas e até as coisas que estão encobertas. Agora, Adriano, partindo aqui para o finalzinho aqui desse episódio, falando aqui da igreja em Tiatira, se eu pudesse voltar no passado, com certeza, se tivesse uma máquina aí para voltar ao passado, eu voltaria a essas cidades aqui para ver a rotina, o dia a dia desses cristãos. Voltaria a Roma antiga, mas voltaria assim meio escondido, porque afrodescendente em Roma. Não sei, só se eu voltasse como um príncipe africano ou coisa parecida. Então, teria que voltar. Você acha que passaria desapercebido lá, mas eu, teria que ficar esperto. Mas eu teria muita vontade, assim, de voltar, conhecer a rotina, o dia a dia, o cristianismo, ver, alguém fundou a igreja em Tiatira.
Paulo, Pedro, João, alguém fundou a igreja lá. Então conhecer, né, esse princípio do Evangelho, e assim, o Evangelho se desenvolvendo fora de Jerusalém, isso que é interessante. Em Jerusalém você tem, né, a comunidade judaica, os estudiosos da Torá, do Velho Testamento. Então, digamos assim, seria o ambiente natural para florescer a palavra de Jesus. Mas aí você tem esses desafios, né, de ver o Evangelho florescendo num ambiente totalmente diferente, um ambiente hostil, num ambiente pagão, e aí você vê a característica dessa cidade, a cooperativa de trabalho, possivelmente essas cooperativas ligadas aí, como você disse, alguma doutrina espiritual, alguma divindade. E aqui no verso 24 diz assim, ó: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Como entender isso aqui, Adriano? As coisas profundas de Satanás. Era alguma religião de mistério, alguma coisa? Porque você percebe que Jezabel, ela estava profetizando e ensinando, certo? Uhum. Então, Jesus está dizendo o seguinte, ó, que essas pessoas que não aceitaram os ensinos, porque o profeta, ele anuncia as coisas profundas de Deus. Já o falso profeta, ele ensina as coisas profundas de Satanás. Entende aí o paralelo? Sim. E aí diz o seguinte: a promessa é: outra carga não jogarei sobre vós. Esse texto é um texto no original bem truncado, mas há uma outra possibilidade. Pode ser traduzido: outra ameaça não jogarei sobre vós. Então, podemos dizer que das cartas aqui, ó, se você pegar as ameaças que Cristo faz das 7 igrejas, a Tiatira é mais forte, porque fala que matará os seus filhos, né? Uhum. É uma ameaça muito forte, direta, bem clara, sabe? Então, há uma possibilidade que Jesus está dizendo assim: aquele que for fiel, aquele que não se misturar com os ensinos, né, profundos de Satanás, eu não vou ameaçar, não terá ameaça, não sofrerá ameaça, né? Agora, o verso 25, ele esclarece bem essa interpretação, que diz assim, ó: então, somente conservai o que tens até que eu venha. Uhum. Então, o que a igreja aqui de Tiatira precisa, e nós também hoje precisamos, é conservar os bons ensinamentos, né? Então, devemos conservar. Esse conservar, né, a palavra conservar, de conservadorismo, né, é algo que hoje está em descrédito, né? Você que é um conservador, você é um fanático, um radical, né? Inimigo da sociedade. Inimigo da sociedade hoje. Mas nós, cristãos, somos conservadores. Nós tentamos conservar os princípios, a cultura cristã. Por exemplo, quando você vai lá em Gênesis, quando diz que Deus colocou o homem para cultivar o jardim, a palavra cultivar ali, ela nasce a palavra cultura, que é manter uma rotina, manter os costumes, né? Então, o conservar aqui as boas obras até que venha, Jesus quer que eu e você conservamos, né, os princípios da palavra de Deus, assim como Tiatira, que eles não issem atrás dos novos ensinamentos, né, da teologia liberal, vamos dizer assim, né, mas que conservasse os princípios até que ele venha. Então veja que é um período de tempo, né, é um processo, é um momento que nós devemos aí conservar os ensinamentos. Agora, Adriano, tem uma parte aqui no finalzinho que diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vou pontuar aqui, ó, autoridade sobre as nações, cetro de ferro, e Jesus dizendo, né, e lhe darei ainda a estrela da manhã. O que nós... Aqui, acho que não teria muita dificuldade, né? Autoridade sobre as nações. O que seria isso? Aqui é uma referência. Se você for no capítulo 20, verso 4, diz que o povo vitorioso, né, o povo perseguido,
o povo que não se contaminou, né, eles seriam sacerdotes, né, e reinariam com Cristo, e teriam autoridades. É interessante que não é qualquer autoridade. Perceba que no verso 27 diz que eles teriam lá um cetro de ferro que regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Aqui lembra-se de uma figura de um rei quando ele é entronizado. Ele recebe aí o cetro de ferro e é colocado na frente dele vários vasos de barro, e com um cetro forte de ferro ele destrói os vasos e representam os seus inimigos, né? Entendi. Então perceba que Cristo vai dar autoridade a todo aquele que se mantiver firme, e ele terá autoridade para reinar, né? E perceba que não é qualquer reino, né? No verso 28 diz que assim como eu também recebi essa autoridade, né? Eu também, assim como eu recebi essa autoridade, eu estou dando para vocês, né? A autoridade de reinar. Esse reinar, o capítulo 20, verso 4, também nos remete a 1 Coríntios capítulo 6, que diz que nós teremos o privilégio de julgar, né? Julgar as nações. Então, no momento em que o povo de Deus vitorioso, ele estiver reinando, esse trabalho de reinar, de ter autoridade sobre as nações, é uma autoridade, um privilégio de julgar, né? Julgar as nações. Diz que nós vamos julgar até os anjos. Não que nós somos o dono da lei e nós temos autoridade porque nós somos vamos dizer assim, o legislador. Pelo contrário, nós vamos ter autoridade para julgar a justiça de Cristo, né? O porquê pessoas não foram salvas. Então Deus vai nos conceder o privilégio de poder observar, de poder constatar a justiça de Cristo, né? E aqui há uma redundância no verso 28, que diz assim, ó, e dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã, ela é uma referência clara a Jesus Cristo, lá no capítulo, se não estou enganado, 22, que ele é a estrela da manhã, né? Mas aí fica estranho, como assim? Jesus, ele é a estrela da manhã e ele dá a estrela da manhã. Como? Só que a gente sabe que o Apocalipse tem um pano de fundo do Antigo Testamento, né? E quando a gente vai lá para Números, no capítulo 24, quando Balaão vai dar a sentença, acaba falando sobre a estrela da manhã, que está ligado a cetro de reinado. Então, aquele que tem a estrela da manhã é aquele que tem autoridade para reinar, entende? Então, aqui é uma redundância de informação. Ele terá um cetro de ferro, ele terá também, ou seja, também, né, a estrela da manhã, ou seja, vamos poder dizer assim, o cetro e a autorização, né? Quem tem o cetro tem autorização, quem tem autorização tem o cetro para reinar. Falando aqui com Adriano Cecílio, e esta é a série Distopia. E nesse momento nós estamos conversando aqui sobre a Carta à Igreja em Tiatira, seguindo aqui a série onde Cristo fala de 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Estamos aqui conversando sobre a quarta carta, a quarta igreja, dentro dessa primeira série de 7 aqui no livro do Apocalipse. Logo mais nós vamos entrar nos 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, e aí serão outros assuntos muito interessantes para nós discutirmos aqui, eu, o Adriano e você, aqui na série Distopia. Lembrando que os próximos episódios nós vamos tratar da carta da igreja de Sardes, Filadélfia, e também da famosa e famigerada Laodiceia. Fica na sequência aí, fica no aguardo, que tem muita coisa ainda para falarmos sobre o livro do Apocalipse. Estamos apenas no começo. Adriano, uma última palavra aí para encerrarmos mais esse episódio. Olha, eu queria só destacar para o nosso ouvinte aí, a carta de Tiatira é a carta que é a maior, como eu já falei, mas é a carta onde aparece a palavra mais vezes, a palavra obras. Então eu queria destacar isso. Existem as obras boas e as obras más. Mas nem as obras más as obras boas não nos trará a salvação, mas as obras más nos trará a perdição, ou seja, a condenação.
Então, eu só queria ressaltar o seguinte, que nós somos salvos pela fé em Jesus, né? Aquele que tem os olhos de fogo, aquele que foi provado e saiu vitorioso. Então, nós aceitamos o sacrifício, nós não ganhamos o favor de Deus através das boas obras. Mas uma vez salvo, uma vez que aceitamos esse rei dos reis, né? Que tem toda a autoridade para julgar, nós o aceitamos e nós ganhamos então a salvação. E agora começamos a praticar as boas obras. Então veja, praticar as boas obras, se não for movido pela fé nesse Cristo, nesse Salvador, segundo a Bíblia, é pecado. Então, que sejamos salvos para as boas obras. Tiatira tinha muitas obras, mas percebe que ela estava tentando ganhar o favor de Deus com as boas obras, com as muitas obras, mas estava acabando cedendo, né, aos ensinamentos, às coisas erradas aí da cidade de Tiatira, conduzida por Jezabel, essa representante ou essa mulher que estava espalhando as mentiras. E que eu e você, né, nossos ouvintes aí, tenhamos a fé no Senhor Jesus, que essa fé nos leve a fazer as boas obras e que pela graça de Deus, né, possamos nos manter firmes para que naquele dia eu, você, nossos amigos todos aí, possamos ter o privilégio, né, de reinar com Cristo. Amém, muito legal. E se você precisar de mais informações, você pode acessar reconectados.com.br e ouvir os episódios anteriores aqui da série Distopia. E você também pode acessar o canal Minuto Profético no YouTube, o canal aí do Pastor Adriano, e você terá mais informações aí, mais orientações, mais discussões, mais alguns insights bem interessantes, insights bíblicos a respeito do livro do Apocalipse e outros temas fundamentais da Bíblia. Adriano, muito obrigado aí pela sua participação, saúde, força, e semana que vem a gente volta aí em mais um episódio, beleza? Um abraço, amigão. Até lá. Você ouviu a série Distopia aqui no podcast Reconectados. E fique ligado, a cada semana um novo episódio para você.